Olá, tudo bem com vocês? Sou o pastor Alex Xavier, um dos líderes da Igreja Batista Sola Deu Glória. Estamos mergulhando na história da igreja e descobrindo um pouco sobre nossas origens. E se você quiser entrar em contato conosco, nos enviar perguntas, dúvidas e críticas, é só entrar na nossa página SDG Church. Em vídeos anteriores, discutimos a situação na Palestina sob o domínio greco-romano e como figuras históricas mudaram o mundo e o que sabemos sobre o Estado palestino na época de Jesus e dos apóstolos. Para refrescar a sua memória, vamos voltar para o ano 204 a.C. Os Seleucos dominaram a Palestina e dividiram o território devido às ações profanadoras deles. Os judeus se rebelaram sob a liderança de Judas Macabeu, provocando a revolta dos Macabeus. Esta revolta, que já fora discutida aqui, visa a independência dos judeus e ocorrerá entre os anos 165 até 63 a.C. O último período dessa história será marcado pela invasão do Oriente pelos romanos. Quando o Império Romano conquista e domina a região da Palestina, a comunidade judaica se encontra debaixo deste domínio imperial, sob o comando de Herodes, que, a partir do ano 63 a.C., assume o governo da Judéia. Nesse período, observa-se que o templo se torna o centro espiritual centralizador econômico e, de certa forma, explorador da população judaica na Palestina. Nesta época, existia a figura do procurador romano. Seu papel era supervisionar o povo, controlando os impostos, e normalmente ele se dispunha de cerca de 3.000 homens, soldados. Existia também um representante religioso político da nação, o sumo sacerdote, e um representante nomeado pelo Sinédrio, formado pelos partidos políticos religiosos que foram estabelecidos ao longo de todo esse período. Então, dentro dessa estrutura do judaísmo, temos o procurador romano, que lida com questões econômicas, impostos e questões onde a pena de morte era prevista. Isso porque os judeus, através do Sinédrio, não possuíam o poder para implantá-la. Contudo, todas as outras questões políticas internas, disciplinares, dentro da comunidade judaica, eram estabelecidas pelo Sinédrio. Portanto, é importante entender essas classes religiosas que faziam parte do Sinédrio. Às vezes, quando olhamos para o período de Jesus, pode haver uma enorme confusão. Então, vamos lá entender um pouco dessas classes. A classe dos saduceus, que era um grupo formado por grandes proprietários de terras, anciãos e elite sacerdotal da época. Eles controlavam a administração do templo, enquanto a elite sacerdotal controlava a justiça no Tribunal Supremo dentro do Sinédrio. Eles tinham essa responsabilidade. Um outro grupo que se destacava eram os escribas. Esse grupo se desenvolvera principalmente na preservação dos textos sagrados, atuando como intérpretes das escrituras e especialistas em direito na educação e administração. Os escribas tiveram um papel crucial na sinagoga, nas escolas e também no sinédrio, sendo os verdadeiros aplicadores da lei. A interpretação das escrituras é monopolizada, abrangendo todas as normas da religião, especialmente as normas do culto. Outro grupo bastante conhecido e famoso, talvez o mais famoso, são os fariseus. É curioso que, às vezes, rotulamos todos como fariseus, até mesmo uma palavra comum, saber exatamente o que estamos falando. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram uma elite da classe média baixa da época, totalmente contrária à dominação romana, composta principalmente por leigos provenientes de todas as partes da comunidade. Eram extremamente rigorosos no cumprimento da lei, por isso eram conhecidos como legalistas e conservadores em relação aos costumes judaicos. Os fariseus têm a função de interpretar a lei, contudo, fazem isso de acordo com a conveniência e o interesse. Talvez seja por isso que eles sejam os maiores interrogadores de Jesus, os mais críticos de Jesus, que de certa forma reinterpretava a lei e aplicava, o que causava terror nos fariseus. Os fariseus tinham essa obrigação de instruir o povo, ensinando-o, por isso eles foram os precursores do movimento da sinagoga em oposição aos saduceus, que administravam e monopolizavam o templo.
Um outro grupo que merece ser reconhecido são os zelotes. Eles eram um grupo político de oposição ao domínio romano, com o principal objetivo de expulsar os romanos. Eram extremamente nacionalistas e estavam dispostos a usar as armas para defender a lei judaica e a prática da mesma. Eles aspiravam à restauração do Estado judeu, onde Deus era o único governante. É interessante notar que Jesus terá no seu grupo Simão, o Zelote, mas não fica só nisso. Terá também Mateus, o publicano, demonstrando a diversidade de pessoas no grupo de seguidores de Jesus. As comunidades essênias, que se opunham ao contato entre as comunidades judaicas, buscavam a santificação ritual, eram moralistas, escatológicos e mantinham os textos sagrados a partir das cópias que haviam sido traduzidas durante o período interbíblico. Os herodianos, por outro lado, eram um grupo significativo dentro do judaísmo, que apoiava Herodes e desejava que todos se submetessem ao seu poder romano. Eles eram conservadores e, consequentemente, eram opositores fervorosos das sinagogas. É importante destacar uma figura que não é muito conhecida, os samaritanos, que aparecem na passagem da mulher samaritana. Na verdade, os samaritanos não eram considerados judeus, nem viviam dentro do território de Israel. Eles eram, na verdade, judeus miscigenados, que se casaram com mulheres, indivíduos de outras nações. Eles eram vistos pelos judeus como a escória, pois foram estabelecidos ali pelos assírios 700 anos antes daquele período. Esperavam-se que eles implantassem um reino não em Jerusalém, e por isso a mulher samaritana questionava Jesus: nossos pais nos ensinaram a adorar em Gerezim e vocês em Jerusalém. É interessante observar que toda essa diversidade estava estimada nessa rivalidade entre esses povos. É interessante notar que nesse período havia 4 milhões de judeus que o Império Romano dominava. E é nesse período, nesse cenário, que surge o cristianismo e Jesus, o Cristo.